Boa tarde, pessoal. A proposta dessa videoaula agora é que nós mostremos aí a diferença que existe em você aplicar uma equação diferencial separável, uma equação de primeira ordem e uma equação de segunda ordem na resolução de um circuito elétrico. A ideia aqui é mostrar em que condições você vai fazer uso dessas equações e quando é conveniente. Então, nós mostraremos aqui alguns exemplos de quando você pode usar uma equação separável, uma equação de primeira ordem ou uma equação de segunda ordem para resolver um circuito, beleza? Então vamos lá. O primeiro caso que nós temos de uma equação diferencial separável, matematicamente ela pode ser sempre representada por uma equação do tipo diferencial dy dx, onde você tem uma função associada a uma contribuição g de x e uma função associada a uma contribuição f de y. Ou seja, por que o nome é separável? Justamente porque você vai diferenciar e na sequência integrar a função em relação à variável y em relação à variável x. Ou seja, nesse processo eu jogaria o meu fy para a diferencial de dy, então eu ficaria com f de y dy, e eu faria o mesmo para diferencial em dx, então eu teria g de x em dx. Daí em diante, o processo que se segue corresponde a você integrar a função de ambos os lados. Essa é uma das ideias que está associada à equação separável. Agora, dentro de uma condição de um circuito, como nós poderíamos empregar esse conceito para a resolução? Sempre tenhamos ciência. Você só vai diferenciar e na sequência integrar a função se as variáveis são da mesma forma. Se isso não acontecer, o que ocorre é que essa variável em x para essa diferencial dy comporta-se como uma constante e assim, da mesma forma, a variável y em relação à variável dx. Correto? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo de um circuito, dos quais nós já fizemos uso de algumas relações para poder resolver eles da seguinte forma. Então, vamos lá imaginar que a lei de Kirchhoff para a queda de tensão no circuito seja dada por uma equação diferencial dessa forma aqui, LdI dt mais RI igual a zero. E aí eu quero obter uma expressão para corrente nesse circuito, né? Eu estou trabalhando com um caso aqui particular sem fonte, né, igual a zero. Esse é um caso onde eu posso aplicar a teoria sobre equações separáveis. Primeira coisa é identificar as variáveis envolvidas. Então eu tenho uma corrente aqui e tenho tempo, correto? Variável tempo em relação ao tempo e a variável em relação à corrente. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar de modo a resolver o que está aí associado a i e o que está em tempo relacionado a tempo. Então o caminho inicial corresponderia aqui a você separar, por isso o nome separável, as contribuições envolvidas. Então eu tenho L, DI, DT, e aqui do lado direito eu vou escrever menos R vezes I. Correto? O que eu tenho? Que o meu I ele vem aqui para diferencial em I, e o meu R com o L vai na diferencial em T. Tá, mas eles não são de T. De T não são, mas em relação a T, eles representam uma constante. Então, para executar esse processo, o que nós faremos? Eu isolo, então meu I vem aqui para baixo do I, eu vou escrever ali DI sobre I, igual a menos R, e o L que está multiplicando vem para cá dividindo. Tá, e o DT? O DT vai passar para esse lado da forma como nós pensamos. E aí você está no processo exatamente como o modelo em y e x que eu descrevi agora há pouco. O que você precisa fazer a partir daí? Integrar a função. Então você vai integrar de ambos os lados, integra a esquerda e integra a direita. E aí a natureza da resolução de circuitos, como nós temos feito, normalmente tem contribuído com funções da forma o quê? Ln, que é justamente a integral de dy sobre i. Então aqui eu tenho ln de i
Aqui eu tenho uma constante, então eu venho com menos R sobre L, venho passo aqui para fora. A integral de dt é t, e aí eu associo uma constante de integração. A próxima passagem consiste em você cancelar o ln, e aí nós explicamos em outros momentos também que isso se faz através da função inversa exponencial. Então você passa a exponencial de ambos os lados, não podemos esquecer. Então exponencial de menos R sobre L mais o C, ou seja, ele vai acoplar toda essa função, e aí, ao descrever dessa forma, você cancela a exponencial com ln, ou seja, ela aniquila esse ln, e aí nós temos que a nossa função retorna I igual, e aqui eu faço uma separação, exponencial de menos R sobre L, posso quebrar num produto, uma soma, que eu tenho aqui na exponencial, quebro um produto e elevado a C. Chegou aqui, nós explicamos que como isso tudo é uma constante, você pode suprimir ela e escrever em termos de uma constante mais enxuta. Eu vou chamar isso aqui agora de A. É constante esse cara aqui. E aí, porque você quer o conhecimento dessa constante, para determinar o valor inicial da corrente no instante que o circuito for ligado. Então, para isso, eu vou escrever o meu I em termos de I subíndice 0, instante t inicial, e aí eu escrevo exponencial de menos RL, e aqui, onde eu tenho a minha função, que é o A, eu vou escrever ela nesse formato. E aí, o que vai acontecer? Você tem aqui a função gerada, você obteve o valor do nosso I0. E esse I0 nosso é obtido a partir do valor dessa corrente que você acabou de diferenciar. É claro, eu não posso esquecer que ao integrar lá o dt, eu gero um menos RL em t. Isso aqui acaba aparecendo aqui. Como o nosso t é zero, então eu vou substituir também por zero. Exponencial elevado a zero. Isso é tudo sempre igual a 1, então o valor da minha exponencial, da minha constante A, em t igual a zero, é A igual a I0. Então, substituindo na função original, eu tenho que a minha resposta seja, a minha corrente, que é regida nesse circuito, é da forma I igual, correto? Ao A, que é I0, exponencial de menos R sobre L vezes T. Ou seja, resolvendo aí pelo método de uma equação separável, você obtém aí a solução da corrente, e é claro, é natural que a resposta dela seja uma formulação exponencial de decaimento, correto? Então está aí resolvido um problema com uma equação diferencial na forma separável. O outro método que existe, que nós mostramos, é o método da resolução com uma equação de primeira ordem usando a técnica do fator integrante. E aí, quando que ela aparece? Né? Quando que ela pode ser interessante? Quando que você vai fazer uso dela? Né? Equação, vamos lá, equação de primeira ordem. Então, numa equação de primeira ordem, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que eu tenha um circuito aí com fonte, agora dV/dt, uma taxa de variação da tensão, mais V sobre RC, V sobre RC, ou seja, com um resistor e um capacitorzinho, igual a uma fonte aí 1, correto? Bom, numa equação diferencial de primeira ordem ou uma equação diferencial linear, a técnica do fator integrante ela é sempre usada quando você tem, primeiro, uma equação de primeira ordem como é essa, e segundo, quando você tem duas outras funções envolvidas. Então você tem uma função acoplada a V, que é da forma 1 sobre RC, e uma outra função que é uma constante. Normalmente sempre vai aparecer dessa forma, uma soma à esquerda e uma função à direita. A primeira equação é a equação diferencial, que revela para nós o termo dependente, no caso a tensão, que é dependente do tempo,
e depois uma equação, uma outra função associada, nesse caso a tensão acoplada a ela e uma outra função à sua direita, que pode ser, nesse caso, uma constante ou não. Então nessa técnica, o que eu faço? Eu venho para a minha função, que está associada aqui, e escrevo o meu fator integrante, que ele é representado pela integral da exponencial de uma função p, nesse caso associada a t. Então nesse caso a função que para nós é a candidata é a função 1 sobre RC. Tomar cuidado que 1 aqui está oculto, ele aparece, é essa que é a nossa função envolvida. E aí o que eu vou fazer? Eu vou integrar essa função dentro dessa técnica. Então ao fazer isso, ao fazer essa associação, eu tenho que o meu alfa é igual a exponencial de 1 sobre RC, isso daqui associado a dt. Então, quando eu integro isso, como um RC é constante, ele passa fora como uma constante, mas aqui eu tenho que o dt, a integral é t, então ele retorna t vezes 1 sobre RC, ou e elevado a TRC. Então esse termo aqui é o meu fator integrante. Esse é o meu fator integrante. E daí, com esse fator integrante, o que eu preciso fazer? Eu vou integrar essa função de ambos os lados, multiplicando, primeiro o fator integrante de ambos os lados da expressão. Então eu vou pegar ele lá, o e elevado a TRC, e vou multiplicar de ambos os lados da minha equação diferencial. Então eu tenho lá dv dt mais v sobre RC iguala ao lado direito. Então eu repito aqui, uma igualdade, escrevo e elevado a TRC, nesse caso aqui, vezes 1. Correto? Daqui, o que é fundamental que a gente não esqueça é que escrever esse lado esquerdo como o produto do meu fator integrante pela equação diferencial corresponde a escrever a derivada com relação aqui no caso a t, que é a variável dependente, do produto do meu fator integrante pela função envolvida. Então, e elevado a TRC vezes v. E aqui eu vou simplesmente multiplicar e elevado a TRC. Uma vez que eu faço isso, o próximo passo consiste o quê? Em integrar a função de ambos os lados. Então, integro aqui e integro aqui. Correto? Então, ao fazer isso, o que me ocorre agora é algo que eu não posso jamais deixar de esquecer, é que ao integrar a diferencial, eu retorno com a primitiva. Então eu venho com v vezes e elevado a TRC, e aqui do lado eu vou integrar a função e elevado a TRC em dt. A minha tarefa agora consiste em derivar aquela função, então eu vou escrever o nosso termo de derivação em torno de u igual a t sobre rc, e aí agora eu vou derivar isso, para poder escrever na forma primária de u, para que depois eu volto na forma de t. Então du aqui é igual a dt rc, porque a derivada de t é 1, portanto o nosso dt aqui fica escrito como sendo r vezes c em du. Então esse elemento é o que vai substituir lá na minha integral. Do lado esquerdo eu só repito v elevado a trc igual, agora eu vou escrever em termos da variável u. Então rc, como é uma constante, eu posso jogar para fora. Então vai ficar rc da integral de e elevado a u. Ou seja, está aqui o nosso u, ele substituído, e elevado a u em du. Como eu sei que a integral do exponencial é a própria exponencial, então isso me retorna v elevado a trc igual a rc vezes a exponencial de u, que é e elevado a trc, e aí mais uma constante de integração. Certo? Aí eu vou chamar essa constante de integração para não confundirmos com as outras variáveis como gama, tanto faz, você pode usar qualquer letra. E aí
o fim dessa resolução compreende aí acharmos o valor da tensão inicial, né? Mas para isso eu vou isolar o V. Então, isolando o V, ele vai passar dividindo todo mundo aqui. Então, repito, RC exponencial de TRC mais a constante gama dividido por E elevado a TRC. Então, quando eu fizer isso aí, a minha tensão fica escrito como RC. Esse elemento de exponencial cancela com esse aqui, mas ele é válido para esse quando você pode jogá-lo aqui para cima. E aí escrevê-lo como gama vezes exponencial de menos TRC. Então está aqui o valor da tensão, porém eu quero saber o valor inicial. Então isso ocorre em T igual a zero. Então em T igual a zero, ao substituir por essa expressão, então você vai ter o valor da tensão inicialmente igual a RC mais um gama. Por quê? Porque eu sei que ao substituir o T por zero, isso aqui vai zerar. Logo, o nosso gama, nosso valor inicial, é o valor da tensão inicial menos RC. Correto? Isso então vai ser substituído aqui. E ao ser substituído, o valor que eu gero agora como resposta vai gerar para mim V igual a RC mais o gama, vamos substituir o gama aqui por V0 menos RC exponencial de menos T sobre RC. Dá para você ir mais além, dá para você limpar essa expressão ou deixá-la de um formato mais elegante em termos de RC. Dá para você escrever essa função da seguinte forma: V igual a RC, faço a distributiva, V0 exponencial de menos TRC, e de novo a distributiva, menos RC exponencial de menos TRC. Daqui, ao invés de colocar a exponencial em evidência, eu vou colocar agora o meu RC. Então eu tenho com V0 exponencial de menos TRC mais RC, abro parênteses, 1 menos a exponencial de menos TRC. Então está aqui a resposta. E aí, o detalhe que está nessa resposta é bem interessante, porque eu tenho aqui a minha tensão resolvida em termos da tensão inicial e de um circuito composto por resistor e capacitor. Se vocês se recordam, esse é o formato que nós geramos quando o teu circuito não tem fonte, ou seja, não há influência de uma contribuição externa. Quando há uma influência de uma contribuição externa, seja dada por uma fonte alimentada com uma pilha ou uma bateria, você tem essa contribuição, ou seja, você tem essa influência representada aqui, ó, através dessa forma. Isso tanto é verdade que se eu faço, por exemplo, no meu instante t, t igual a zero, elevado a zero é 1, 1 menos 1 é 0, isso vai zerar, t elevado a zero, t em 0 é 1, elevado a zero, 1, então só vai restar a tensão inicial, correto? Então daqui você tem uma formulação agora resolvida pela técnica do fator integrante, correto? Então tem duas formas de resolver, e aí sempre reiterando, há formas em que é mais rápido você resolver para uma equação separável e há formas onde é mais interessante resolver para uma equação de primeira ordem. A questão da escolha fica a seu critério. É claro que circuitos que são formados por equações diferenciais, aí falando de circuitos sem fonte, é interessante que você resolva na forma da equação separável, que é mais rápida. Com fonte, uma equação de ordem 1 pelo fator integrante talvez fique mais rápido, certo? Agora nós vamos resolver o caso em que mencionamos uma equação de um circuito de ordem 2, né? Um circuito de ordem 2. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais uma vez. Numa representação de equação de segunda ordem, né, nós já comentamos aqui, o grande mérito é se essa equação diferencial de ordem 2 ela pode ser resolvida por algum método que eu conheça. Então,
O exemplo que nós usamos é uma equação do tipo L, Q, duas linhas, mais R, Q', mais um Q sobre um C, igual a uma fonte aqui alimentada por uma bateria, uma pilha, né, um gerador. Bom, num circuito de equação diferencial de ordem 2, o que eu tenho que lembrar é que a forma padrão do circuito dessa natureza, ele compreende sempre a resolução na forma complementar de uma equação de segunda ordem. Então, a solução desse cara aqui é representada por uma representação complementar, mas uma solução particular. Lembre-se que nós comentamos isso quando o nosso circuito ele não é um circuito sem fonte. Então, o que é um circuito sem fonte? Onde isso aqui é igual a zero. Se esse cara aqui é igual a zero, então eu vou resolver apenas com uma equação complementar. Se o nosso circuito tiver uma fonte, ser alimentado por uma fonte, aí eu preciso também da forma particular para resolução, correto? Então, num caso como esse, num circuito com fonte, então eu tenho dois caminhos. O primeiro é resolver da forma homogênea, ou seja, ele igual a zero. Então, suponha que a minha indutância aqui é dada por um A aqui duas linhas, minha resistência por um B, Q', e o inverso da capacitância por um C qualquer, igual a zero, caso homogêneo. O método que a gente sempre tem que trabalhar envolve a resolução de uma forma de uma equação de grau 2. Né? Então daqui, resolução, sempre reiterar isso aqui, resolução por equação de ordem 2. De segundo grau, vamos colocar aqui, segundo grau. E aí, a forma que a gente tem usado, escrevi em termos de um R, é sempre pensar no discriminante da equação, no caso aqui um menos B, mais ou menos a raiz quadrada de um delta sobre 2A. E aí, sobre o delta, que é o nosso discriminante, nós comentamos que existem três casos possíveis, né? Sempre falar um pouquinho disso. Então, o primeiro caso, quando o seu delta, no caso, é positivo, ele vai gerar duas raízes reais. Então, num problema como esse, que a gente está resolvendo em termos da carga em função do tempo, a resposta seria um Q de t igual a um C1 exponencial de R1t mais um C2 exponencial de um R2t. Se o teu delta for um resultado nulo, então a tua carga em função do tempo vai ser dada por uma função C1 exponencial de RT mais um C2 vezes T exponencial de RT, porque só um R, é óbvio, se o delta é nulo, você vai ter uma raiz real. O caso que a gente tem trabalhado com mais frequência é o caso quando o delta é negativo, que envolve a forma complexa de resposta. Então você tem um E elevado a alfa T, que multiplica uma contribuição de C1 cosseno de beta mais um C2 seno de beta T. Certo? Então são esses os três formatos que nós comentamos. Bom, o que eu preciso saber? Ao resolver o exercício, aí esse aqui é o caso homogêneo, é natural que eu passe normalmente por condições iniciais, identificando qual é o valor da carga nesse circuito, qual é o valor da corrente nesse circuito. E aí, quando essas informações forem dadas, é implicitamente dito que você precisa achar os valores de C1 e C2, é isso. Então, feito isso daqui, você vai ter resolvido a primeira parte, que é encontrar a solução complementar. Agora, a solução particular, nós comentamos também, elas normalmente estão associadas a você usar um método onde você comparar os coeficientes, do polinômio descrito na equação de segunda ordem, na equação diferencial de segunda ordem. Vou colocar aqui ED de segunda ordem. E aí nós mencionamos isso daí mais uma vez, que se, por exemplo, eu tiver uma fonte
dada por uma constante, digamos 10 volts. Isso significa que a minha solução particular ela tem que ser escrita em termos de uma constante. No caso A, o que eu faria? Derivo essa função uma vez, derivo duas vezes, porque você está numa equação diferencial de ordem 2. Nesse caso, a derivada de uma constante seria zero. E vou substituir lá na minha equação original para obter o valor de A. Feito isso, você obteve a solução particular e aí você tem a forma completa sendo respondida. Outro exemplo, se a função for do tipo uma contribuição em um circuito de corrente alternada, algo como 2 seno de 10t, então aí a minha forma particular dessa minha solução seria o quê? Uma contribuição de uma função similar. Seria apenas uma função do tipo A, seno de 10t? Não necessariamente, porque esse circuito, como é um circuito oscilatório, ele também possui representações da forma trigonométrica dada por um cosseno. Por quê? Porque as curvas são da mesma natureza. E aí eu teria que derivar duas vezes e executar a substituição lá no nosso circuito para poder resolver. Então aqui num caso como esse seria menos A, no caso multiplicado por 10, porque você está derivando 10t do cosseno dessa função, mais, no caso menos, a derivada do cosseno é menos. Aqui seria aqui seria positivo, que a derivada do seno é cosseno, derivada de seno cosseno. E aqui nesse caso, como o B, aqui eu fiz só um pouco de confusão, pessoal, só um instantinho. Vamos voltar aqui. Estou jogando 10, estou jogando A, misturando tudo. Q', derivada de seno cosseno, então ficaria B, vamos voltar aqui, A seno de 10t, B cosseno de 10t. Sempre reiterando. O que eu vou derivar é a função que contribui um seno e um cosseno. Por quê? Porque as formas das curvas são similares. 10t, 10t, porque a função aqui é 10t. Por que A e B? Porque o A é referente a uma função seno, uma parcela da contribuição seno e uma parcela da contribuição cosseno. Se você deriva o seno de 10t, a derivada de 10t é 10, então é 10 vezes A. Aí sim, cosseno de 10t, e a derivada de B, de cosseno menos o seno, derivada de 10, 10 puro, 10b seno de 10t. Daí, se eu necessitasse derivar, e naturalmente isso vai acontecer outra vez, aí eu teria que derivar essa função. Então, Q duas linhas da função particular. Derivada de cosseno, menos o seno. Derivada de 10t, 10, menos 10 vezes 10 dá 100, 100 A, seno de 10t. E aqui desse lado, derivada de seno cosseno, derivada de 10t é 10, menos 100b, cosseno de 10t. Daí o que eu teria que fazer? Assim como no caso do exemplo de uma constante, substituiria na minha equação diferencial e compararia os coeficientes para poder encontrar ao fim os valores de A e B. Correto? Então fica aí essa breve representação sobre os casos onde nós temos o uso de um circuito resolvido por equação diferencial, seja ele com fonte, seja ele sem fonte, e as formas de resolução. Beleza? É isso aí, muito obrigado. Se curtiu, dá aquele joinha lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.